Gente, eu começo essa live, e para você também, Gisele Braga, um grande abraço para você, filhota. Gente, eu comecei essa live fazendo uma pergunta e eu vou reiterar essa pergunta e eu quero saber respostas. Eu queria que você me ajudasse nesse pensamento. Você se considera uma pessoa apaixonada? Me responde aí. Você se considera alguém apaixonado? Bom dia, Si Lopes. Bom dia, tia Ângela Cury. Bom dia, Marlene Val, Adriana Neves. Bom dia para vocês, todos aí conectados comigo, viu? Bom dia, bom dia. Você se considera uma pessoa apaixonada? Bom, eu não estou falando de você estar apaixonado pelo seu marido, ou o marido apaixonado pela esposa. Eu estou falando de alguém que queima o seu coração em paixões, né? Que, por exemplo, uma pessoa que costuma tomar partido de pessoas em determinadas situações, que entra em demanda, né? Quando vê alguém sendo acusado, vai lá e, não, eu vou defender, e defende com unhas e dentes. Ou então em outros momentos que acusam outros assim, de uma maneira bem enfática. Você se considera uma pessoa apaixonada? Me conta. Intensa, uma pessoa fervorosa, né, nas coisas que você acredita. Bom dia para você, Vivi Calisto, bom dia. Camila Santiago, bom dia, Cacá. Vamos avançar, vamos fazer com que as pessoas compartilhem aí. Eu me considero apaixonada, disse tia Ângela Cury. Bom dia, Verinha Gomes. Quem mais? A Viviane Vitor, um grande abraço para você. Nossa, eu sou demais apaixonada, disse a Camila Santiago. G-Cakes disse, eu sou sim. Vicky Dias também, sim, né? Quem mais? Sim, hoje, claro que com equilíbrio, é isso aí, né? Precisa na vida ter equilíbrio, a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de equilíbrio, de poder e equilíbrio. O equilíbrio faz parte da nossa vida todos os dias, né? A Simone Borges disse, sim, eu estou aprendendo a conter minhas opiniões. Verinha Gomes disse, eu me considero sim. Marlene Val também, a Si Lopes também. Bom, parece que de apaixonado e louco, todo mundo tem um pouco, né? Se você costuma tomar partido de pessoas em determinadas situações, defender, acusar, muitas vezes pessoas que você nem conhece de fato e nem tem tanta intimidade assim, bom, você certamente é um apaixonado, uma apaixonada. Veja como nós somos muitas vezes, entramos em demanda, estabelecemos nossas opiniões. É claro que tudo isso precisa de um certo equilíbrio. A gente precisa realmente mensurar em que colocar as nossas paixões, em que níveis nós vamos realmente avançar nelas. A gente precisa realmente equilibrar essas coisas. Não podemos ficar reféns das nossas emoções. Nós não devemos estar realmente todos os dias reféns de sentimentos, de emoções e de paixões. Precisamos estar estabelecidos sobre convicções. Isso é que é mais importante do que uma paixão. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15, ele diz o seguinte: não ame este século ou este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, este vive para sempre. Veja, o equilíbrio se faz necessário, porque tem gente que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Veja, eu já fui assim, impulsivo demais. Eu sou impulsivo, né, por temperamento, mas certamente o Espírito de Deus ele tem trabalhado isso em mim de maneira a trazer equilíbrio, né? Porque tem muitas coisas que é necessário você ter paixão, sim. Tem muita coisa que é importante que se coloque seu coração intensamente naquilo, sim. Mas tem muita coisa que a gente realmente está perdendo e desperdiçando energias quando estamos realmente agarrando-se a coisas muito pequenas por apenas defender pontos de vistas que muitas vezes não vão nos levar a absolutamente nada. Tem gente que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Algumas pessoas são tão competitivas que chega ao extremo da insensatez
para defender os seus pontos de vista, opiniões e paixões, né? É por esse motivo que o mundo diz que futebol, política e religião não se discute. Por quê? Porque envolve paixão, né? E quando envolve paixão, muitas vezes a gente perde a razão, né? Futebol, política e religião, quem nunca discutiu? É por isso que a gente vê hoje muito, por exemplo, pessoa que diz, rapaz, eu pensava que fulano era tão sábio, um crente tão maduro, um crente tão equilibrado, e de repente em assuntos como futebol, como política e religião, se perde a estribeira, né? Se perde de fato o controle por causa da paixão que queima em seu coração. Nós precisamos de paixões, ou da paixão, né, em determinadas coisas, mas a gente precisa ter muito equilíbrio com isso, para a gente acabar não saindo, né, da razão, daquilo que pode governar bem a nossa vida. As paixões podem nos levar a extremos perigosos, aos quais nós ficamos cegos diante de determinadas circunstâncias e não sabemos como nos conduzir. Perdemos de fato a compostura diante de muitas paixões, né? Eu já vi pessoas diante de discussões de time de futebol, por exemplo, que entraram em demandas e brigas homéricas com pessoas que amam e que contribuem todos os dias para o seu próprio crescimento. Eu já vi pessoas, por exemplo, defendendo seus candidatos, partidos políticos, opiniões. Bom, enfim, a política dividindo pessoas e mesmo a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Eu já vi pessoas, por causa das suas, infelizmente, religiões, e não estou falando da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é inegociável, mas infelizmente pessoas que estão baseadas apenas em princípios humanos da religiosidade, criando inimizades ao invés de aproximar pessoas de Deus. Por quê? Porque tais sentimentos despertam não a razão, mas a paixão. Bom, na verdade, queria chamar a sua atenção para aquilo que realmente importa. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz assim: de onde vêm as discussões e brigas que existem em nosso meio? Vamos fazer uma reflexão. Aonde são, ou de onde surgem as confusões, as contendas, as brigas que nós enfrentamos todos os dias? Todos os dias nós estamos envolvidos em conflitos. Todos os dias. A gente briga ou não briga, a gente entra em confusão ou não. Mas todos os dias a gente vai estar envolvido em algum conflito, né? Conflito de opiniões, conflito de posicionamento, enfim. E normalmente isso se dá, na sua intensidade, nos relacionamentos mais próximos, que é o relacionamento familiar, não é? Relacionamento familiar, depois o relacionamento de trabalho, depois o relacionamento de igreja, e por aí vai se multiplicando. Mas de onde surge as maiores confusões, contendas e brigas? Segundo Tiago, ele diz: de onde vêm as discussões e brigas que há no meio? Acaso não procede dos prazeres ou das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vejam, a maioria das discussões começam com paixões. Pessoas defendendo apaixonadamente seus pontos de vista. Veja, perceba que uma guerra mundial pode ser travada porque alguém incoerente decide defender apaixonadamente o seu ponto de vista, né? A gente está em um tempo que a gente precisa ter sensatez. Nem tudo que pensamos precisamos emitir nossa opinião. Nem tudo, irmãos, que a gente fica indignado, a gente precisa postar na internet. Nem tudo que não nos traz paz precisa ser transmitido pelo WhatsApp. A gente precisa ter equilíbrio, aprender a digerir e principalmente a respeitar opiniões alheias. Nós não podemos sair por aí defendendo tudo e todos com unhas e dentes por causa das nossas paixões. Porque é exatamente a partir delas que surgem brigas e discussões todos os dias dentro dos nossos contextos relacionais. Nós precisamos ter o equilíbrio, né, de ficar com aquilo que de fato importa. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede das paixões que guerreiam dentro de você? Bom, tomar partido, defender, acusar, incendiar-se de paixão apenas pelas convicções naquilo que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós fazemos a coisa certa, porém
na direção errada. Precisamos ter uma paixão, precisamos ter um coração incendiado, mas incendiado pelas verdades da palavra. Nós não podemos fugir disso e estabelecer paixões. O que passa da palavra procede do mundo. E tudo aquilo que nós colocamos realmente paixão no que é do mundo, como João diz, o amor do Pai não estará operando em nós. Veja, a gente pode destratar alguém que a gente ama muito por causa da paixão em defender um ponto de vista que é apenas nosso, muitas vezes, né? Quantas vezes desfazemos de bons relacionamentos, quantas vezes perdemos e acusamos e julgamos pessoas que contribuem com o nosso próprio crescimento todos os dias, porque queremos defender pontos de vista apaixonados. E isso não vai nos levar a nada, absolutamente. A única coisa que vale a pena colocar todo o coração e toda a paixão é na verdade da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus diz requer e tem realmente o nosso coração, tem a nossa paixão. Mas o que procede do mundo, irmãos, vai roubar de você o amor, vai roubar de você a sensatez, vai roubar de você o bom senso, vai roubar de você aquilo que você pode de fato fazer por outro, pelo simples fato de você querer ganhar e não perder. Nós não estamos em um mundo de competição quando nós falamos de cristianismo. Nós estamos falando de um mundo de cooperação. Nós precisamos todos os dias cooperar uns com os outros para que cresçamos, para que avancemos. Precisamos estar atentos para as nossas ações mais do que para as ações alheias. Aquilo que nós devemos fazer que coopere com o crescimento de outro, mais do que o outro está fazendo e que não está cooperando com o meu. Nós precisamos estar mais atentos, né? Mais atentos naquilo que nós fazemos e que coopera com o crescimento alheio, de que com o que o outro está fazendo e não coopera com o meu próprio crescimento. Deixa eu te dar um exemplo prático disso aqui. Eu tenho visto muitas vezes muitos crentes falando assim, por exemplo: ah, mas a igreja está agindo assim, a igreja está muito assim, eu não consigo entender como é que a igreja age dessa maneira, como se a própria pessoa não fosse a igreja. Isso só mostra que as pessoas, eu estou olhando para o mundo, ou para as pessoas, ou para aqueles que estão lá, e de fato eu estou colocando neles as minhas próprias insatisfações. Por que não olhamos para nós mesmos? Porque se eu sou igreja, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Se eu digo que a igreja está ruim, eu estou ruim. Bom, porque eu sou a igreja. Mas se eu entendo o meu papel e faço o meu papel e cresço, sabe qual é a percepção que eu tenho da igreja? Que a igreja está no seu melhor momento. Se você me perguntar: pastor Marcelo, o que o senhor acha da igreja? Eu digo: a igreja está crescendo, a igreja está avançando, a igreja está expandindo, a igreja está sendo uma bênção, a igreja está desenvolvendo pessoas, a igreja está abençoando, a igreja está alcançando o perdido, a igreja está fazendo o seu papel de relevância. Pastor, o senhor está vendo isso tudo? Eu estou, obviamente. Por quê? Porque eu estou olhando para mim, não para os outros. Eu sou a igreja que eu vejo. Agora, quando você vê ministros ou pessoas na internet falando mal da igreja, é porque elas mesmas estão insatisfeitas com seus próprios resultados. E aí, não conseguem mais queimar no coração a paixão pela palavra, a paixão pela sua própria vida, a paixão pelos seus próprios feitos. E aí fica destilando seu veneno para todos e para tudo e para todos. Defendendo pontos de vista de outros, porque não tem opinião própria. Né? Essa é que é a grande verdade. Aleluia. Nós, a igreja de Jesus, eu, a igreja, você, a igreja, nós estamos fazendo a nossa parte e isso é que importa. A gente precisa fazer a nossa parte. Defender apaixonadamente o ponto de vista da palavra de Deus e ir até o fim com ele. Sem negociar. Aleluia. Sem negociar. É isso que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Eu quero crescer cada dia mais, e eu tenho certeza que você também. Quero ser melhor cada dia mais, e eu tenho certeza que você também. Eu desejo e vou avançar cada dia mais, e eu tenho certeza que você também. Enfim, as minhas forças devem ser concentradas em minhas próprias ações, direcionando-as a servir outros.
eu vou me apaixonar todo dia de novo por aquilo que eu faço hoje, em prol de todos aqueles que estão à minha volta. Eu vou queimar por dentro. Eu vou me deixar todos os dias ser queimado pelo Espírito de Deus. Apaixonado por aquilo que eu faço. Apaixonado pela palavra de Deus. Apaixonados por vidas. Apaixonado por libertar pessoas. Apaixonado por impulsionar gente. Apaixonado em levar você para cima a cada dia. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou alguém que sou realmente entregue às minhas convicções naquilo que a palavra de Deus diz. E por isso eu vou viver intensamente a minha vida nesse propósito, parando de olhar para o que os outros não fazem e olhando para aquilo que eu preciso fazer. Pare de olhar para o que os outros não estão fazendo. Pare de colocar os olhos em outro. Pare de ficar defendendo paixões que não te levam a nada. Ei, a força que você coloca para defender o teu político, o teu futebol, a tua religião, coloca naquilo que você precisa fazer hoje para libertar pessoas, para impulsioná-las, para fazê-las crescer. Não importa. Não importa. O que importa é que assim como Jesus Cristo de Nazaré seja um apaixonado por gente, por pessoas. Aleluia. Aleluia. Jamais concentrar-se nas ações de outros, na expectativa de ser servido por eles. Sabe por que nós criticamos as pessoas? Porque as pessoas não estão nos dando nada. E quem disse que você vive na expectativa de receber? Melhor é dar. Nós somos criados para compartilhar-se de si mesmos. Nós precisamos compartilhar de quem somos, entregarmos a nossa própria vida. Se eu entrego aquilo que eu tenho, se eu entrego aquilo que eu sou, se eu entrego aquilo que de fato eu nasci para entregar, eu cresço, eu avanço, eu me multiplico, eu influencio pessoas a serem cada dia melhores, inspirando-as a viver uma vida que agrada a Deus. Não olhando, não atentando para as ações de outros, na expectativa de que eles nos sirvam, mas ao contrário, nossas forças devem ser concentradas nas nossas próprias ações, direcionando-as a servir outras pessoas. É isso que nós devemos fazer todos os dias. Ser apaixonados pelo serviço ao próximo. Provérbios capítulo 17, verso de número 11, a Bíblia diz assim: a pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Por isso, o castigo para ela não tarda, ou será severamente castigada. A pessoa má sempre procura uma razão para se rebelar. Você já reparou? Veja, ela já é má. Ela quer expressar a sua natureza. Mas ela não tem coragem de assumir o seu desejo, a sua paixão, mesmo sendo errada. Eu vou dizer, vou ler o versículo e vou te explicar. A pessoa má sempre procura uma razão para se rebelar. Veja, ela já é má. As ações delas levarão à rebeldia. Mas elas não querem assumir as suas paixões. Elas querem arrumar um culpado. Elas querem arrumar um motivo. Elas querem arrumar uma razão. Elas já são más. Elas se rebelarão mesmo. Mas elas querem arrumar uma justificativa. Uma razão. Um motivo. Para se rebelar. Quando nós não entendemos a nossa natureza divina, vivemos a julgar os outros. Veja, alguém é amargo por si só. Tem gente que é amargo, não tem? Não tem gente que é tóxico? Fala a verdade. Fala pra mim. Não tem gente que é tóxico? Você conhece pessoas tóxicas? Que ele abre a boca e tudo que fala destila amargura. Você ouve a pessoa e depois que você fica triste. Você conhece pessoas assim? Que depois que você para ouvir aquela criatura, você fica triste. E eu quero que você pense, não em pessoas anônimas, pense em pessoas que você sabe que são influenciadores, pregadores. Você conhece alguém que prega e toda vez que a pessoa prega, até prega bem, até tem conhecimento, mas a sua pregação deprime? Você conhece alguém assim? Que não te coloca para cima, te coloca para baixo? Conhece? Alguém que já carrega a amargura dentro de si mesmo? Eu conheço um monte.
Estão na internet aí um monte. Pessoas que destilam amargura. Aí elas vão para a internet e dizem assim: estou muito triste, muito amargo, porque a igreja de Jesus está agindo assim, assim, assim. Elas já são amargas. Elas já querem destilar a amargura delas. Mas elas não têm coragem de ir para a internet e dizer: gente, eu estou tão amargo hoje que eu não estou me suportando. Ao contrário, sabe o que elas fazem? Elas arrumam desculpa e justificativa e quer colocar nos outros. Quer colocar nos outros. Olha, a igreja está assim. Não, a necessidade que elas têm é de botar para fora o veneno, a amargura. Mas não tem coragem de assumir que a amargura está nelas. E aí o que elas fazem? Busca justificativa em outros. Fica procurando defeito nas pessoas para destilar sua amargura. Triste realidade. Triste. Precisamos entender claramente a nossa natureza divina, para que a gente não viva a destilar a amargura da natureza do pecado, julgando outros, buscando os defeitos das pessoas para justificar as nossas más ações. A gente vive buscando defeito nos outros, muita gente, para poder justificar as suas más ações. A pessoa má, vou ler de novo, diz assim: sempre procura razão para se rebelar. Por isso, severamente será castigado. Então veja, pessoas assim acabam doentes, pessoas assim acabam atraindo desgraça sobre a própria vida, pessoas assim vivem na miséria, pessoas assim acabam atraindo todo tipo de desgraça. Porque Deus quer? Não, porque elas são amargas. Porque abrem mão da doçura de viver, porque abrem mão da singeleza de carregar dentro de si o Criador da vida, de ver beleza em todas as coisas, né? Eu acho que das duas uma, ou Jesus está doido, né? Ou o povo está destilando amargura. Por quê? A igreja está terrível. A Bíblia diz que Jesus vai buscar uma noiva ataviada, sem ruga, sem mancha, sem mácula. Será que Jesus errou na dose, na medida? Deixa eu te dizer, a cada dia que passa, a igreja se torna mais adornada assim. Em seu caminho, ela está sendo purificada pela palavra. Essa é a vereda dos justos, é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deixa eu te dizer, a vida é bela. A vida é bela. A gente vê fora aquilo que a gente tem por dentro. Eu vejo beleza porque eu carrego a beleza no meu coração. E você também, não é? É por isso que a gente vê a vida mais bela, a vida mais doce, a vida mais colorida, né? A gente é apaixonado por viver. A gente é apaixonado pela palavra que traz harmonia e alegria. E não pelos problemas do mundo. Tô nem aí para os problemas do mundo. Quero nem saber dos problemas do mundo. Você ficou sabendo que Joe Biden ganhou nos Estados Unidos? Quero lá saber de Joe Biden. Quero lá saber. Quero saber de Jesus. Quero saber da palavra. Quero saber de viver uma vida plena. Cheio da alegria de viver. Provérbios 17:12 diz assim: é melhor você se deparar com uma ursa da qual roubar os filhotes do que confrontar um tolo em sua insensatez. E aí as pessoas, quando chegam a esse ponto de destilar as amarguras ou defender pontos de vistas apaixonados de algo que não tem nada a ver com a palavra, com o que a Bíblia diz, nada. E aí não adianta, você vai tentar falar uma, duas, três, a paixão cega a criatura e ela não enxerga nada. Você vai falar e a Bíblia diz que é melhor você se deparar com a ursa parida. Pensa, se um cachorro, uma cachorra parida é brava, uma ursa parida, é melhor você dar de cara com a ursa parida do que com um insensato apaixonado que defende a coisa errada. Presta atenção. Eu não consigo entender. A paixão cega a sabedoria que vem de Deus e ressalta a insensatez. O insensato perde o bom senso e então torna-se louco. Torna-se louco. Sabe? A paixão do mundo cega. Provérbios 17:13 diz:
Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal na sua casa. Quem paga o bem com o mal, paga o bem com o mal, Olha, se pagar o mal com o mal já é ruim, Jesus já criticava, imagina pagar o bem com o mal. Alguém te faz bem, alguém te favorece, alguém te ama, alguém te serve e você faz o quê? Fofoca. E você faz o quê? Fala mal. E você faz o quê? Suspeita. E você faz o quê? Critica. Paga o bem com o mal. Sempre terá o mal na sua casa. Nunca vai se livrar do mal. Pessoas ingratas. Isso se chama ingratidão. A ingratidão é a filha da soberba. É isso que a Bíblia está falando. Que a ingratidão é triste. Pessoas que pagam o bem com o mal são ingratas. Receberam o bem, mas pagam com o mal, pagam criticando, pagam falando mal. É assim. Aí acham que fazendo isso estão prejudicando o outro. Está prejudicando a si mesmo, criatura. O outro já fez o bem, vai colher o bem. Você que paga o bem com o mal é que carrega nas costas a ingratidão. E por que faz isso? Porque é soberba. Porque não reconhece que precisa. Então, a ingratidão, ela é filha da soberba. É filha da soberba. E a soberba, por sua vez, é filha da insensatez. Então veja, a ingratidão é a filha da soberba e a neta da insensatez. Insensato é quem faz isso. Insensato. Falta de sabedoria divina. Pessoas que agem dessa maneira pela ingratidão. Seja grato, agradeça. Agradeça por tudo e reconheça que você não nasceu para ser sozinho, que você sempre vai precisar de pessoas e pessoas têm o que você não tem e você tem o que pessoas não têm. A vida é essa conexão mútua dos seres humanos em prol do crescimento de todos nós. A ingratidão, ela é filha da soberba e neta da insensatez. Provérbio 17:14 diz: começar uma briga, meu filho, é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes de que você comece uma discussão. Não entra nessa pilha. A paixão tem que ter limite para que não entre em briga e confusão. Começar uma discussão é como abrir uma represa. É melhor você parar antes de começar essa contenda. É o que a Bíblia diz. Quanto vale a sua aposta? A pergunta é essa. Bom, você está brigando com as pessoas para defender o seu ponto de vista. Vai ganhar quanto com isso? Para pensar um pouco. Quanto você vai ganhar? Porque perder, você já sabe quanto vai perder. Quando você entra numa briga, numa contenda, numa confusão, numa discussão que não tem nexo de coisa nenhuma. Né? Quanto você vai ganhar nessa aposta? Nada. E perder talvez uma amizade, a oportunidade de um relacionamento, aquilo que pode vir do outro. Então para que brigar? Para que fazer confusão? Tá dentro de casa, começou uma discussão com o marido, para que? Vai ganhar quanto? Qual é a recompensa da discussão? Qual é a recompensa da briga? Me conta. Sabe por que não paramos? Porque somos apaixonados por isso. Queremos defender as nossas paixões, queremos defender aquilo que está por dentro, e aí começa as confusões, as guerras. Né? Para de entrar em conflito. Saia antes que perca tudo que você já conquistou. Deixa eu te dizer, ego ferido leva você ao suicídio. Ego ferido leva você ao suicídio, né? As pessoas que costumam entrar em discussões contendas, elas já sabem, elas vão no argumento, até que, quando o argumento acaba, elas atacam. Atacam a pessoa, atacam o caráter, falam mal, aí parte pro pessoal, né? Porque estão com o ego ferido. E o ego ferido leva você ao suicídio. Você vai perder tudo, vai ficar cego quando você se sentir ferido no seu ego. Você vai cegar-se e daqui a pouco você vai perceber que você entrou num caminho sem volta. É um caminho de suicídio. Ego ferido, caminho de suicídio. Provérbios 17:15 diz assim: absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis ao Senhor. Para aqui um pouco.
absorver o condenado e condenar o inocente, Deus abomina e detesta. Vem cá, será que todo mundo que você tem defendido na internet, na política, no futebol, você está defendendo porque eles têm razão ou por causa da paixão? Porque se você defender alguém por causa da paixão, sem razão, você arruma uma briga maior do que a que você começou. Sabe com quem? Com Deus. Deus detesta. Deus detesta. Não se agarre às paixões nesse sentido. Se agarre à razão nesse sentido. Ah, estou defendendo o meu partido político, o meu candidato, eu votei em fulano, eu não votei em ciclano. Ei, cuidado, cuidado. Porque se você acabar condenando um inocente ou defender um culpado, Deus vai cobrar de você. Preste bem atenção. Abandone a paixão e fique com a razão. Seja, pelo menos, sensato. Essa é a nossa reflexão de hoje, no nosso estudo sistematizado do livro de Provérbios, capítulo de número 17, verso de número 11 a 15. Medita nisso. Mergulha um pouco mais. Hoje, às 15 horas, nós temos a live Superação com Débora Cunha e ela vai estar recebendo um testemunho incrível de cura de câncer. Se você não pedir de jeito nenhum, é no perfil do Verbo BH. Corre para lá. Vai ser uma grande honra estarmos juntos aí. Gente, beijo no seu coração. Amo vocês de todo o meu coração. E amanhã nós temos um encontro marcado aqui, 11 horas da manhã, nosso estudo sistematizado no livro de Provérbios. Beijo. Tchau. Fiquem na paz.